Pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre se nós ainda somos sysadmins, né? Meu nome é Fernando Pimenta, eu sou gerente de projeto da Tecnosys, vou fazer uma transformação lá também, trazendo coisa nova para lá. Sou também freelancer na DigitalOcean, faço traduções dos tutoriais, faço teste do pessoal também. E quem precisar de mais informações tem aí no LinkedIn. Eu estou representando a comunidade Python, né? Não sou desenvolvedor Python, sou pendeiro do Python, né? Então estou aprendendo Python, apoio a comunidade exatamente para a gente poder ter mais gente aprendendo e mais gente influenciando o uso dessa linguagem. E eu fui convidado pelo Jefferson, então qualquer coisa é com o PP, né? Se tem alguma coisa errada, tá bom? Quem é sysadmin aqui? Tem algum? Tá vendo? O cara nem levanta a mão. Pois é, só. A gente tem que ser desculhambado, né? Falam mal da gente, é o cara da pochete, né? O cara que não usa mais, né? O cara que gosta de comprar servidor, não deixa a gente rodar nada, desatualizado, e parece que a gente morreu, né? E nós morremos mesmo, né? E isso que eu vou mostrar. Porque o sysadmin morreu. Bom, como é que é a gênese do sysadmin, né? No meu caso, eu coloquei o IBM PC ali, mas é só para me ajudar, porque eu comecei a mexer antes disso, né? Então eu comecei a trabalhar com o IBM PC, depois veio a internet, né? Depois nós tivemos o SEO e Unix, que dominou o mercado por um tempo, a gente instalava placa no serial, fazia uma série de coisas usando o Unix, era uma coisa terrível, assim, para quem não sabia nada. E depois dessa época de multiterminais, né, veio a época do Windows 3.1, Windows 3.11, NT, e é o que a gente conhece hoje. E isso tudo praticamente ficou escondido por um tempo. Depois isso voltou com o Linux, ou seja, todo mundo voltou a usar sistemas de Unix, isso popularizou, né? Ajudou muita gente a entrar no mercado também, né? Porque ele era open source, né? Logo após eu parti para a área de cloud e eu cheguei até aqui, mas esse até aqui é uma incógnita ainda, né? Isso é uma constante evolução, ok? Então, como sysadmin, nasce querendo brincar com essas coisas ali, né? Um servidor novo, mexer de plástico novo, né? Instalar um sistema, e isso aí praticamente a gente está perdendo essa possibilidade, mas ganhando outras. Bom, tem uma coisa que eu peguei aqui de uma discussão lá no Puppet, né? Sysadmins, os vários papéis em DevOps, engenheiros de confiabilidade de sites, que é um nome até bonito, né? São basicamente a última milha de generalistas integradores de sistemas que ficam responsáveis pelo sistema uma vez que ele está em produção. Na verdade, é um novo jeito de encarar a tarefa de você administrar sistemas. Só que os sistemas estão mais complexos, envolvem outras variáveis, e envolve também outras habilidades, ok? Olha só, gente, olha as evidências de que eu morri. Olha só, esse job title, sysadmin, está em declínio. Por quê? Em 2016, nesse State of DevOps Report da Puppet, a maioria das pessoas que responderam à pesquisa eram sysadmins. E batia no peito, pô, cara, eu sou sysadmin e tal, eu vou responder esse relatório aqui, eu uso isso, uso aquilo e tal. Beleza. Mas em 2017, os nomes mais comuns eram DevOps Engineer, né? Tirando essa briga que se DevOps é cultura, se é emprego, se não é, vamos esquecer isso aí. Mas os mais comuns já eram, eu não sou mais sysadmin, eu sou DevOps Engineer, sou Software Engineer, eu sou Architect, né? Ou System Engineer. E por último, sysadmin. Ou seja, o cara já começou a fazer igual o Jefferson lá de trás, eu sou sysadmin, né? Querendo levantar a mão, mas estou aqui não. E olha só que interessante, em 2018, no mesmo relatório, se você procurar pela palavra sysadmin, ela não existe no relatório mais. Ou seja, ela não existe nem como citada no relatório, quanto mais como função ou papel na infraestrutura, ok? Então, isso aí é uma prova concreta de que isso aí é igual gerente de TI, né? Gerente de TI acabou, ninguém mais é gerente de TI. É gerente de um monte de coisa, menos de TI, né?
Bom, então, o que acontece, gente? O Paulo citou a transformação digital, e uma das coisas que eu estou levando para a empresa que eu estou indo é a transformação digital. Só que ninguém sabe fazer isso direito. Está todo mundo fazendo isso enquanto a história está caminhando. Né? E ele citou muito bem a questão da infraestrutura. Né? Não há transformação sem infraestrutura. Né? A diferença é que a infraestrutura está mudando, mas não há transformação sem isso. Ou seja, a transformação não está no software, não está no celular, está em todos os aspectos da nossa sociedade. Né? Então, todo mundo vai ter que, de algum jeito, se infiltrar nessa nova realidade, né? Onde tudo é conectado, tudo está na nuvem. Né? Então, é uma realidade nova. Então, para negócios e pessoas, ser competitivo é concentrar-se em software. O software está tomando conta do mundo. Né? Aí o desenvolvedor ri até aqui, né? Tipo assim, eu vou dominar o mundo. Na segunda palestra foi citado, se você precisar mexer na camada de rede, né? O desenvolvedor não olha isso. Tá? Ele quer saber se aquilo lá subiu ou não subiu. Se não subiu, ele desmonta e faz de novo. Mas ele não quer saber o que está por dentro. Mas em infraestruturas maiores, alguém vai ter que saber o que está por dentro. E geralmente vai ser um cara relacionado à rede, vai ser um cara que entende de arquitetura, como que aquilo foi feito, né? Alguém vai ter que entender daquilo, ok? Mesmo que ele não fabrique aquilo todo dia, mas quando a coisa é muito complexa, alguém vai ter que, em algum momento, falar, olha, isso aqui nós vamos ter que mexer naquela camada lá para poder resolver o problema de escalabilidade, né, de disponibilidade ou coisa parecida. Isso não significa que a definição clássica do sysadmin sumiu, tá? Só que significa que esse papel do sysadmin está somado com uma série de outras coisas que a gente vai ter que colocar nessa cesta, ok? Então, hoje em dia, você pode pegar sysadmins envolvidos com testes de pipelines, com mecanismo de entrega, taxa de erro em serviço de produção, né? Mas eles ainda devem estar respondendo pelo legado. É muito legal você lançar um software na nuvem e todo mundo achar que isso é o maioral, mas quem vai cuidar do SAP lá dentro? Né? Quem vai cuidar do TOTOS? Né? Quem vai ligar os suítes? Ou seja, ele tem que fazer isso tudo, né? E ainda fazer esse monte de coisa nova. Tá? Então, o papel da gente como sysadmin está realmente mudando extremamente. Então, olha só, o software está na linha de frente dos negócios. Se o software está na linha de frente, o que suporta o software é crítico. Né? Então, se eu estou suportando um software, a minha companhia só vive de software, principalmente. Tem companhias que não vivem só de software, mas várias companhias vivem só de software. Então, essa infraestrutura passa a ser crítica. Então, se ela é crítica, eu tenho que ter gente mexendo nessa infraestrutura. Okay? Então, esse papel aqui, ele, pelo contrário, ele não está sumindo, ele está aumentando. Gente que entende de infraestrutura de nuvem está aumentando. A demanda está aumentando para esse profissional. Tá? Só que acontece, é crítico, mas não é o mesmo cara que mexia há 10 anos atrás que vai mexer nessa infraestrutura, porque ela mudou. Né? Então, nós temos cloud, microservices e containers. Se você não sabe nada disso, você é o sysadmin clássico. Ou seja, aquele cara que está realmente atrelado ao passado e que não se atualizou. Por quê? Uma série de coisas hoje em dia estão rodando dessa forma. Então, se você quiser se manter no mercado e gosta dessa área de infraestrutura, você vai ter que passar a estudar essas coisas. Mesmo que você não seja o cara que fabrique o microservice, mesmo que você não seja o cara que é o gênio no container, mas você sabe de que se trata, você sabe lançar, você sabe suportar quem está precisando disso. Eu mesmo já fiz curso de Java, de COBOL já fiz curso, mas eu nunca programei uma linha. Eu fazia os cursos para falar com os desenvolvedores, porque eu precisava entender o que eles queriam para eu poder manter essa infraestrutura rodando. Então, à medida que isso vai evoluindo, eu tenho que aprender outras coisas, outras linguagens, outros métodos. Ou seja, quando o desenvolvedor demanda alguma coisa, de que ele está falando? O que ele precisa? O que ele está olhando? Isso eu tenho que entender. Bom, então essa nova infra, ela demanda novas habilidades. Então, muito bem, eu tenho perfis de pessoas. Não é todo mundo que gosta de fazer programas e testar programas. Você vai ser, ainda bem, né?
Ainda bem que as pessoas gostam de coisas diferentes. Ou seja, esse aqui é um perfil de quem era da área de infraestrutura. E agora ele vai aprender AWS, Google Cloud, Azure, DigitalOcean, Huawei, que está chegando, né, a chinesa Huawei, OpenStack. Ele também vai ter que entender um pouquinho de código, pipeline, entrega contínua, containers, Docker, Kubernetes, monitoramento, logs, de uma maneira muito diferente do que ele estava acostumado. Que é entrar em cada maquininha, olhar o que está acontecendo, né? Pedir ao desenvolvedor um tempo. Né? Hoje em dia já não dá para fazer esse tempo mais. Você tem que ter um dashboard na sua frente onde você consiga atuar de maneira mais rápida nos problemas que você encontrar na infra. E conseguir falar com o desenvolvedor no mesmo nível. Ok? Então, olha só, não se trata de manter e alimentar, é sobre construir. Né? Então, hoje nós construímos a infraestrutura como? Com software. Então, há um tempo atrás, você tinha um sistema que ele era demandado pelo pessoal de infra, ou de desenvolvimento, ou então da própria empresa. Você ia lá, comprava o servidor, formatava, colocava o arcabouço que você precisava para rodar o desenvolvimento, o software que foi desenvolvido, mas aquilo lá você mantinha. Você não mudava muita coisa ali. Tá? E os desenvolvedores iam mudando as versões e aquilo lá se mantinha, a estrutura se mantinha sempre. Hoje em dia não, você tem que fazer uma coisa agora e daqui a meia hora você tem que fazer outra. Né? Surgem demandas a tempo todo. Né? Então, como é que a gente constrói isso hoje em dia? Eu não compro um servidor na loja e vou fazer o deploy para o cara. Eu tenho que fazer isso, eu quero subir isso na DigitalOcean, eu quero subir isso na Huawei, eu quero subir isso lá na Amazon, na Virgínia. Quanto custa cada coisa dessa? Qual que é melhor? Qual que é mais rápido? Aí já começa a pensar, qual que é a latência? Né? Coisa que normalmente o cara que está desenvolvendo ele não vai pensar nisso no primeiro tempo. Tá? Mas qual que é a latência? Eu tenho pontos de conexão, eu tenho CDNs espalhadas, então eu tenho que entender daquela arquitetura para fazer o melhor serviço aqui. Então, olha só, o que a gente faz no dia a dia? A gente quem? Os sysadmins de hoje. A gente conecta em uma série de data centers no mundo. Você está aqui, você está na sua empresa, mas você está conectado no Google, na Amazon, e numa série de data centers que você nem sabe como é que eles estão funcionando. Você conectou lá e está criando suas máquinas lá. Tá? Isso é uma tarefa diária. Aí você escreve, codifica, testa, faz deploy, faz iteração, e todo esse código está sempre mudando. Mas que tipo de código? Está aqui, ó. Ou seja, os engenheiros de infra, eles são desenvolvedores. Mas eu não faço um programa. É um desenvolvedor que atua num domínio diferente. Então, dificilmente, eu, Fernando, por exemplo, mesmo que eu aprenda Python, mesmo que eu aprenda Go, dificilmente eu vou fazer algum programa aplicativo. É muito difícil, isso é pouco provável. Porque a minha mente ela é muito mais voltada para infra do que para código. Mas eu preciso do código agora para eu fazer essas coisas funcionarem. Então, quando eu pego uma configuração por exemplo, um Kubernetes, por exemplo, e eu quero lançar isso na infraestrutura, aquilo lá não é um software exatamente, porque ele não faz nada sozinho. Ele precisa da parte de cloud para rodar. Ele é um código, ou seja, ele é um software diferente. Tá? Ou seja, o domínio que eu estou mexendo, que eu estou trabalhando é diferente. Então, eu não estou fazendo um sistema aplicativo. Eu estou codificando a minha infraestrutura. Para isso, eu preciso aprender algumas linguagens. Ok? Então, olha só, nós nos movemos de um mundo onde desenhávamos os sistemas para não falhar. Né? Muitas vezes, até nos manuais, por exemplo, de HD, você via configurações como MTBF, ou seja, o tempo médio entre falhas. Okay? Então, você fazia sistemas que durassem mais, que o tempo entre falhas era mais longo. E nós estamos passando por um mundo onde nós sabemos que as falhas vão ocorrer. E a nossa preocupação é o quê? É o tempo de recuperação. Tá? Então, a preocupação de hoje em dia não é saber se vai falhar. Vai falhar. É o que eu vou fazer com a falha. Eu tenho que recuperar aquilo rápido. Finalmente, o sysadmin sumiu, né? O papel do sysadmin clássico, como nós vimos lá no primeiro slide, ele está sumindo, dando lugar a desenvolvedores de infraestrutura e construtores de ferramentas. Eles precisam desse background de programação. Ou seja, quem está na área que quer continuar na área de infraestrutura, ele vai ter que aprender um Python para fazer um aplicativo? Não. Ele vai ter que aprender um programa que funciona em Python. Ele tem que fazer um script.
né? Ele pode aprender Go, ele pode aprender a linguagem linguagens declarativas, ele tem que entender XML, JSON. Para quê? Para ele entender como que ele vai montar essa infraestrutura. Então, a mudança que a gente está falando é isso, não está mudando só o software, não está mudando só a nossa sociedade, não está mudando só os nossos empregos, né? Nós estamos mudando de função mesmo. Se eu não consigo mudar, visualizar isso, certamente você vai estar fora do mercado porque não precisam mais de você, ok? Bom, e no caso da infraestrutura, a automação é a chave, ou seja, os times estão cada vez menores, né? Você hoje em dia, na área de infraestrutura, você não tem aquele monte de gente, você tem 2 carinhas lá esgoelando lá, fazendo o que é possível. Como é que esses caras vão fazer? Com automação. Essa automação envolve não só automatizar, mas envolve versionar, saber o que você está lançando de infraestrutura, saber que redes você lançou daquele data center, saber qual data center que você lançou, se você consegue migrar aquele data center para outro lugar sem muito impacto. Então você tem que ter uma documentação que hoje em dia não está no papel, não está no Visio, ele está num código, né? Você tem que ter aquilo codificado e versionado para que você tenha controle do que você está fazendo. Então, olha só, vamos comemorar o quê? Vamos comemorar sim, existe uma grande oportunidade com a infinidade de infraestruturas que nós temos para rodar. Hoje em dia, se você quiser rodar qualquer servidor, você tem isso em qualquer parte do mundo, em alguns segundos. Então, você tem uma série de oportunidades para você rodar, automatizar, fazer deploy, operar e aprender. Então, o convite aqui, só tem um sysadmin aqui, 2, né? É o quê? Quem é da área de desenvolvimento, que conhece gente que está, né, sofrendo com esse negócio de, poxa, o sysadmin morreu, ninguém vai me querer mais, estou sem emprego e tal, e não quer aprender programação. Eu acabei de fazer um curso de redes na FUMEC, e de 35 alunos de rede, nenhum vem no Meetup, nenhum se interessa, é sério, não se interessa por programação, e mal sabe ele que até o switch que ele vai instalar é feito com código. Se ele quiser mudar uma VLAN, ele vai ter que codificar, né? Então, essas pessoas elas vão ficar a ver navios. Então, é bom que elas comecem a se posicionar para aprender que código, você não precisa ser um programador ou desenvolvedor fluente. Você precisa entender para fazer o seu código de infraestrutura, que não é uma coisa tão difícil assim. Ok? Bom, isso é o que eu tinha para falar. Eu agradeço muito a oportunidade da CIT e o convite e fico aberto aí para perguntas, se houver alguma. Obrigado. Alguma pergunta? Eu não tenho pergunta, mas pergunta. Eu trabalho na empresa, eu trabalho com DevOps, tem bastante tempo. Complementando um pouco o que você está falando sobre o CISAD, eu também acredito que esse DevOps vai subir. Porque a cloud evoluiu tanto que, do meu ponto de vista, as empresas vão começar a ser focadas em produto, não administração de infraestrutura. Isso não vai haver código. Talvez existam pessoas especializadas nisso, mas eu acredito que os próprios desenvolvedores vão conseguir fazer isso sem precisar do setor, sem ter alguém que delegue o que precisa ser feito. Então, sim, eu só gostaria de trazer isso à tona, porque é uma coisa que eu penso e, como eu estou na área há bastante tempo, eu acredito que isso vai acontecer. Hoje existe um projeto que chama Dark, se eu não me engano, uma linguagem de programação voltada para isso, para foco em produto e menos em infraestrutura e pipeline, essas coisas. Então é tudo configurado no projeto, que o próprio desenvolvedor tem acesso, ele mesmo consegue fazer o controle de tudo, e é bom a gente saber também desenvolvimento, não ficar focado só na parte de operação. Sem dúvida. Pode acontecer e o mercado está reagindo para isso. Só complementando, as tecnologias elas vão em ciclos, né? A gente achou que tudo ia para a nuvem de uma vez só e tem muita coisa voltando para casa, né? Então, hoje em dia nós temos o híbrido, por uma série de questões. Porque você tem o código, você pode codificar tudo,
Mas a vida não é só código. Você tem leis, você tem proteção de dados, você tem impedimentos legais, né, de países que você não pode colocar o dado fora. Né? Então, você começa a voltar em certas áreas. Então, vai ter sempre um lugar onde o desenvolvedor ele não vai querer mexer, porque não é a área dele mesmo. Tá? Mas eu acredito também que isso não depende da gente. Isso só o futuro dirá. Né? Só complementando também, como atendo ele, foi dito pelo Alisson e também pelo Pimenta, eu vejo também um pouco trabalho com SRE, DevOps SRE também, e o que eu tenho visto é um pouco lado contrário. O desenvolvedor, o caminho que o Fernando veio falando então é o sysadmin indo e precisando do conhecimento de desenvolvimento. O que eu tenho visto agora, principalmente nos times que eu trabalho, no caso, linguagem Elixir e falando em alta performance, são os times que mais procuram o time de SREs para buscar conhecimento de como mitigar e como melhorar questões de performance, que é um gap que eles têm de infraestrutura e operações no geral. No caso, os desenvolvedores conhecem bem de desenvolvimento, mas chega a um ponto em que a falta de conhecimento em Ops, a falta de conhecimento de infraestrutura, seja de operação de rede, conhecimentos básicos de rede, latência, entre outros, começam a prejudicar também no lado de desenvolvimento. Então, o que eu vejo hoje seria a busca também de um equilíbrio e tentar mitigar esses gaps que tem no pessoal, times de desenvolvimento. Exato, e não dá para abraçar tudo, né? Então tem horas que você tem que ter um especialista naquilo ali. Ele não, certamente, ele vai ser um desenvolvedor, mas que conhece de rede, de gateways, de configuração de roteamento, né? Mas isso aí depende da escolha de cada um. Mas você vai precisar de alguém assim, né? Bom, gente, então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos.